Olá a todos, muito bom dia para todos que estão aqui nos acompanhando nessa nossa semana que iniciou ontem, né, com alguns assuntos aí que já está mostrando que está sendo muito produtivo, né, aqui para nós. E agora um momentinho aqui comigo falando algumas questões técnicas com vocês, né? O meu nome é Marcos, eu trabalho aqui no Departamento de Tecnologia da Secretaria. Estou aqui atuando na parte técnica, né, do Centro de Mídias. Tá? Eu vou passar um videozinho agora para vocês. Nós vamos falar agora da questão técnica dos dados patrocinados. Tá? Vai passar um videozinho agora e depois eu vou explicar para vocês como vocês fazem a verificação de se está funcionando ou não, como corrigir, tudo o que for, inclusive também vocês aprenderem isso para repassar para os demais, os alunos, para quem tiver alguma dificuldade, tá bom? Então agora eu vou soltar um videozinho e depois, em seguida, a gente faz uma apresentação. Olá, aluno e professor. Hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona os dados patrocinados dentro do aplicativo do Centro de Mídias. Assim também vou mostrar como corrigir, tanto no Android quanto no iOS. Primeiro, abra o aplicativo do Centro de Mídias, clique em Permitir, clique em Concordar e Prosseguir. Agora selecione se você é aluno ou se você é servidor. Eu coloquei que sou servidor, estou colocando as minhas credenciais aqui agora. Veja que esse procedimento estou iniciando pelo iPhone e depois eu vou mostrar também como que funciona no Android. Você vai clicar em confirmar, pular em começar. Ele vai dar essa primeira mensagem sobre o consumo de dados livres. Você vai clicar em OK. Veja que agora apareceu Deseja adicionar configurações de VPN? Você vai clicar em Permitir. Você vai colocar a sua credencial. Apareceu Internet patrocinada. Outra forma de você verificar também se o seu dado está sendo patrocinado é ali em cima do lado do 4G. Ele está escrito VPN. Ou seja, o seu dado está sendo patrocinado. Caso por engano você não tenha aceitado o patrocínio, a instalação da VPN, você tem que desinstalar e instalar novamente o seu aplicativo. Neste caso, basta você selecionar o aplicativo e segurar, clicar em Apagar App e apertar em Apagar, ir novamente lá na App Store e instalar. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona dentro do Android. Abra o aplicativo do Centro de Mídias. Veja que apareceu a mensagem Assistir com dados isentos. Você vai clicar em Entendi. Apareceu a mensagem Solicitação de conexão. Você vai clicar em OK. Veja que ali em cima apareceu 2 novos símbolos, inclusive uma chavinha. Isso mostra que os seus dados estão sendo patrocinados. Dentro do aplicativo, você não vai pagar nada para navegar, tanto nos canais, quanto em turmas ou em outros que tem o site do Centro de Mídias ou do Google Classroom. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Bom, retornamos aqui. Pessoal, eu vi aqui alguns comentários do chat que foi muito rápido. Agora eu vou fazer uma apresentação um pouco mais minuciosa para vocês, tá? Isso foi um vídeo, esse foi um vídeo que eu fiz, né, que eu compartilhei com algumas pessoas. No final da nossa conversa aqui, ali próximo ao horário do almoço, eu pego o link desse vídeo e compartilho aqui no chat para vocês, tá bom? Aí vocês podem entrar lá, assistir e ver quantas vezes vocês quiserem compartilhar, não tem problema nenhum, tá bom? Agora aqui eu vou fazer com vocês uma apresentação o vídeo é um resumo, de fato,
Agora eu vou fazer uma apresentação de como vocês fazerem essa verificação ali do que eu fiz correndo ali no vídeo, tá? Então eu vou mostrar para vocês a instalação e o primeiro login das informações, né? Eles devem ser realizados através do Wi-Fi ou com consumo de dados móveis. Nós não conseguimos fazer o patrocínio do download do aplicativo, tá, gente? E o primeiro login tem que ter internet. Ou um Wi-Fi, ou o primeiro login ele vai de fato consumir os dados de vocês, tá bom? Por quê? Porque ele precisa fazer a identificação do aluno, a primeira, ou do professor, claro, ou do servidor, não. Os dados patrocinados não é só limitado a professor e aluno, são para todos os servidores. Então, primeiro login ele tem que fazer ali com a internet, tá? Por quê? Porque para fazer esse primeiro registro tem que ter a internet, tá bom? E aí, o segundo que eu vou mostrar para vocês é a instalação da VPN, somente ocorrerá após o acesso através dos dados móveis. O que acontece? Quando você acessa pelo Wi-Fi, ele não ativa o patrocínio de dados, ele consome do Wi-Fi, isso é normal, tá? Então, porque a gente está falando de duas internets. O pacote de dados móveis, que é aquele nosso 4G, 3G, e o Wi-Fi. Então, quando você está no Wi-Fi, ele não vai aparecer para você que a sua internet está patrocinada, certo? E quando você acessa através do 4G ou do 3G, aí sim ele faz a instalação no primeiro acesso da VPN, que a VPN é o aplicativinho dentro, que é um complemento dentro do aplicativo, que faz uma conexão com os servidores de patrocínio de dados, aí sim vocês conseguem fazer essa navegação patrocinada. Ou seja, pelo Wi-Fi ele não vai aparecer dado patrocinado, e quando você acessar pelo dado móvel, aí sim ele patrocina, tá? Muita gente perguntando isso. Ah, eu estou pelo Wi-Fi e não aparece. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona no Android, tá? Então, ali é um procedimento que eu já tinha acessado, já tinha feito o login. E aí, o primeiro acesso ali, ele vai mostrar ali do lado esquerdo. Depois eu vou compartilhar com vocês também essa apresentação, tá, gente? Então, ele mostra que somos elegíveis a dados isentos, que ele não vai consumir o nosso dado, tá? Isso ali na primeira telinha do lado esquerdo. Na telinha do meio, olha só, ele solicita uma conexão. É aqui que é o segredo, que nós temos que colocar o OK. Se caso a gente cancelar, ele não vai fazer a instalação da VPN, tá? Se ele não instalar a VPN, o dado móvel, ou o consumo, na verdade, patrocinado não vai funcionar. Então, obrigatoriamente, para o patrocínio do dado funcionar, a gente tem que colocar OK nessa tela. Se não colocar, não vai funcionar. E ali, do lado direito, eu coloquei o primeiro acesso após o dado, aceitar o dado patrocinado, tá? Não vai dar para vocês olharem, na verdade, eu até voltei aqui, não dá para vocês olharem ali em cima porque a imagem ficou pequena, mas ali para mim apareceu duas imagenzinhas, isso no Android, tá, gente? Que é uma coloridinha, que é o do dado, que é o do centro de mídias, e um que não tem, que ele é preto e branco, tá? Então ali ele já está mostrando que o dado está patrocinado. Só que tem muita gente que procura a chavinha do patrocínio. E às vezes não aparece a chavinha. Então, olha só. Quando você pega a barrinha de cima e abaixa do Android, você consegue ver ali que você está conectado à VPN do CMSP. Tá? Então, ele vai aparecer a chavinha quando você clica ali em cima e arrasta para baixo, tá? Eu vou compartilhar essa apresentação depois com vocês, aí vocês vão ter uma visão melhor, tá bom? E ali embaixo, caso você queira ver essa chavinha na parte de cima, é só você clicar ali embaixo onde está circuladinho laranja ali, apagar, tá? Ou limpar. E aí na hora que é o quê? Isso você vai limpar as notificações do seu celular. Aí a chavinha vai aparecer em cima conforme
a telinha do lado direito, tá? Pessoal, isso eu vou compartilhar com vocês, tá? Para vocês olharem melhor depois esses slides, tá bom? Então, vocês vão ter uma visão muito melhor quando vocês estiverem. Aqui no final eu já faço esse compartilhamento com vocês, tá bom? Aí tem um modelo, tem uma forma de vocês verificarem se de fato está instalado ou não. Quando você vai lá na configuração do aplicativo, você vai lá do celular, na verdade, você clica lá em configurações, você vai em conexões, aí você vai em mais configurações de conexões e VPN, aí vocês vão conseguir ver que a VPN do centro de mídias está instalado, tá? Lembrando que ele só vai instalar depois do primeiro acesso que vocês realizarem com os dados móveis ativos, tá? Ativados. Então, esse é o caminho. Primeiro a gente vai clicar lá, a gente vai entrar nas configurações, depois a gente vai em conexões, depois de conexões a gente vai em mais configurações de conexões, clica na VPN e aí da VPN a gente consegue ver o que a gente está instalando, tá? Eu vou repetir aqui o para que serve essa VPN. Para a gente conseguir fazer o acesso através de dados patrocinados, a gente obrigatoriamente precisa fazer a instalação dessa VPN. Essa VPN, ela pega a sua conexão, ela vai conectar automaticamente com a sua operadora e aí ela vai fazer com que o seu dado seja patrocinado. Então, é importante toda vez que fizer o login no aplicativo, vocês aprovarem essa VPN, porque é a VPN que faz ter o dado patrocinado, tá bom? Vou continuar aqui agora, apresentar para vocês como que funciona isso no iPhone, tá bom? Então, essa primeira instalação aqui que eu passei para vocês foi referente ao Android, tá? E agora aqui eu vou falar para vocês como que é o do iPhone, não só iPhone, né? Ele funciona também em iPods, que é aqueles iPods touches, e também funciona em iPads, que são os tablets, né, da Apple. Quando você acessa a primeira vez pelo dados móveis, ali do lado esquerdo está mostrando para vocês que eu estou usando ali o primeiro acesso, na verdade, eu estou usando pelo Wi-Fi, e no segundo eu já desligo o Wi-Fi e entro pelos dados móveis. O do iPhone, ele é um pouquinho, ele tem algumas, embora ele pareça ser um pouquinho mais simples, ele tem algumas coisas a mais, tá? Quando você não aceita a VPN do Android, que é a instalação, quando você abre de novo depois o aplicativo, ele te pergunta de novo se você quer. O do iPhone não. Se você não permitir, acabou. Você tem que desinstalar o aplicativo e instalar novamente, tá? Então, essa telinha do meio aí que está mostrando para vocês, ele está perguntando assim, ó. O CMSP deseja adicionar configuração de VPN. Esse adicionar a configuração da VPN é exatamente o que vai fazer o seu iPhone, tá? O seu iPhone ter o dado patrocinado, combinado? Então você vai ali clicar em permitir. Caso o seu iPhone não esteja, você clicou sem querer em não permitir, desinstale o aplicativo e instale novamente, tá bom? Aí, depois que você permitiu, ali do lado direito, vocês podem ver que ele vai aparecer assim, ó, internet patrocinada ativada. Então, quando você permite, ele pode ser que demore de 1 a 2 minutos, tá? Para fazer a conexão. Mas enquanto você não patrocinar, você não vai conseguir navegar. Na hora que ele aparecer ali, a internet patrocinada é a hora exata que você vai conseguir fazer a navegação dentro do aplicativo, tá bom? Aí, gente, só voltando ali, desculpa.
quando a gente clicou em permitir, ativou a internet patrocinada, ele automaticamente já está navegando, você já pode fazer essa navegação. Aí vamos supor que você não saiba se você não lembra se você permitiu ou não. O que você vai fazer? Você vai entrar lá nas configurações do iPhone. Ele vai aparecer para vocês lá VPN. Tá vendo? Igual tá aparecendo ali do lado esquerdo, tá escrito VPN, tá? Aí você vai verificar, clicando em VPN, do lado direito vai aparecer ali que está instalada ou não, tá? Então, a de cima é a VPN que aparece ali, ó, que é o do Centro de Mídias dos anos finais, e o de baixo é o dos anos iniciais. Então, para você fazer essa verificação, você vai lá na configuração, clique em VPN. Pode acontecer de não estar aparecendo o VPN ali do lado esquerdo, mas caso não aparecer, você tem que desinstalar e instalar de novo o aplicativo, porque significa que você não aceitou a utilização da VPN. Então, clicou em VPN, vai aparecer ali as duas VPNs do centro de mídias, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar essa apresentação aqui para vocês, tá? Eu espero de fato que tenha sido bem clara para vocês, para que vocês consigam corrigir os problemas que eventualmente podem acontecer aí com vocês no aplicativo, tá? E também orientar alunos e demais professores. A gente sabe que são questões muito técnicas, né? São de fato questões muito técnicas, por isso que a gente tem todo dia falado, repetindo bastante isso, para que a gente consiga fazer com que todo mundo que tenha o aplicativo acesse o aplicativo de todas as formas, tanto pelo Wi-Fi quanto pelos dados patrocinados usando o 4G. Tem uma pergunta aqui que mandaram aqui para mim, eu estou vendo que bastante gente está conseguindo, e algumas ainda não conseguiram, mas talvez depois com a apresentação vai ficar mais fácil de dar uma olhada. É o seguinte, perguntaram aqui, Marcos, precisa de internet para ter o dado patrocinado? O que acontece? Você não precisa ter pacote de dado para conseguir patrocinar os seus dados, tá bom? Então vamos supor que você não tenha créditos no seu celular e você não tem mais ali também pacote de dados, né? Acabou o seu consumo diário. Você tem que ter pelo menos os dados móveis ligados no celular. Então você precisa ligar os dados móveis no seu aparelho para que você consiga fazer essa conexão, tá? Ele não vai consumir o seu dado, porém você precisa de fato ter essa conexão ativada, tá? Então os dados móveis têm que estar ativados, porque senão quando você desabilita, ele corta a sua conexão do celular. E aí ele não vai conseguir conectar na VPN, que é o que eu expliquei, e aí você não vai ter o patrocínio do dado. Então você tem que sempre estar com os dados móveis ativados, tá bom? Eu estou vendo aqui mais algumas outras perguntas. Quando eu ativo o meu Wi-Fi, some a VPN. É exatamente isso que acontece, tá, pessoal? A VPN, que é o dado patrocinado, ele só funciona quando você está conectado com os dados móveis, tá? A partir do momento que você habilitou não, na hora que você conectou com algum Wi-Fi, automaticamente ele vai tirar a VPN e automaticamente ele vai conectar o aplicativo com o Wi-Fi. E aí os dados patrocinados vai sumir. Por quê? Porque quando a gente tem um Wi-Fi, a gente não tem um plano de consumo do Wi-Fi, né? Ele é livre, vamos dizer assim. Você pode usar o quanto você quiser. Então, por isso que quando você faz o acesso do aplicativo pelo Wi-Fi, ele some lá ou a chavinha ou some no iPhone que está escrito VPN, tá bom? Tem gente que está falando assim, ó, não apareceu a VPN.
Pessoal, é muito importante quando você não aparece a VPN e fazendo essas configurações aqui que eu passei para vocês, pode acontecer de, por algum motivo, você não ter feito, né, não ter aceito as condições que ele fala tanto no Android quanto no iOS, que permite que o sistema deseja instalar essa VPN. Então, o que, que a gente sugere, tá? É que você desinstale o aplicativo e instale o aplicativo novamente e tenha bastante atenção ali na hora que você logar no aplicativo, tá? Então, por que isso? Porque na hora que você logar, ele vai te aparecer de novo a mensagenzinha. E aí sim você vai lá e aceita as condições de uso das VPNs, tá bom? Então, sempre importante. Se não estiver funcionando aí, pode desinstalar e instalar. Muitos professores que mandaram, é, muitos professores que mandaram para a gente falando que estava com problema, eu entrei em contato, eu liguei para alguns professores, né? Eu liguei mesmo para até mandar um beijo, um abraço para todos os professores aí que de vez em quando recebem minha ligação aí e acabam me ajudando. Tem até a professora Luciana também que está aqui, que comentou bastante, que me ajudou bastante. Então, agradecer inclusive aos professores que eu sempre tenho ligado aí, a gente faz alguns testes, tá? Então, pessoal, retomando, ver a configuração no formato que eu falei aqui para ver se a VPN está instalada ou não. Se não tiver instalada, desinstale o aplicativo, instale novamente, aceitando sempre, né, dando o okzinho lá para permitir a instalação do aplicativo, né, da VPN. E depois disso, lembrar que caso você não esteja com a rede ligada, né, com a com a com o Wi-Fi ligado, se você tiver com o Wi-Fi ligado, ele não vai aparecer a VPN, tá bom? Eu estou vendo mais algumas coisas aqui, ó. Como fazer no notebook? Pessoal, a gente não tem o dado patrocinado para o notebook, principalmente para quem está usando os dados, os emuladores, tá bom? Então, não é possível fazer essa isenção de tráfego nos emuladores, e depois na versão que a gente vai lançar ela via web também, que o aplicativo ele vai entrar via web, tá bom? Então, por hora não é possível, né, fazer isso, tá? Uma dica, pessoal, que eu costumo sempre dar também para o pessoal é o seguinte: verifique sempre o melhor lugar de conexão que você tem ali na sua casa, na sua região, na sua cidade, para que você tenha menos queda durante o aplicativo. A gente vai mostrar para vocês depois, por exemplo, como vocês fazerem com o chat dos alunos, tudo, várias outras funcionalidades. Então, de repente, vocês pegarem um cômodo que está melhor, vocês pegarem algum lugar assim, para quem tem 2 chips de celular, por exemplo, aqui um exemplo, né? A Claro está funcionando melhor que a Vivo. Será se não compensa você ter um segundo chipzinho no seu celular, aí que a maioria dos celulares hoje em dia é pré-pago, né? E dual chip, então será se não vale a pena, né? Então, pessoal, essas são algumas dicas que eu dei aqui para vocês. Depois eu vou passar para vocês aí os videozinhos tutoriais. Aqui no canal do Centro de Mídias, se você colocar no YouTube lá, Centro de Mídias São Paulo, você vai achar o canal do Treinamento 1. Ou se você procurar lá também no YouTube o meu canal, que é o Marcos Barros Lima, tá? No YouTube é Marcos Barros Lima. É só você procurar lá que eu estou colocando alguns tutoriais lá, tá? Inclusive na fotinho lá eu estou com exatamente com essa camisa. Pessoal, agora dando continuidade aqui, eu vou chamar a Bruna, né? Para a gente vai fazer aqui uma continuação. Espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo, tá? É uma questão muito técnica mesmo, eu sei. A Bruna está chegando aqui. Para quem não, todo mundo já conhece a Bruna também, mas a Bruna é uma super parceira aqui
em especial aqui do meu departamento, minha parceira aqui, que a gente está fazendo muita coisa legal e fazendo junto, que é o bacana, né? Tudo bem? E aí, Marcão? Tudo certo? Parceirão, tamo junto. Gente, bom, a gente que vai dar continuidade aqui à nossa programação, como eu falei agora mais cedo para vocês, entrando nas funcionalidades do aplicativo. Como vocês podem ver, a gente montou uma programação com uma ordem lógica, né, de acesso. Então, do mais simples e do que tem que vir primeiro, até as funcionalidades um pouquinho mais complexas. Então, o passo número 1 é acessar os dados patrocinados. Marcão já explicou como fazer, já contou um pouquinho de como vocês podem orientar as pessoas sobre isso. Então, conectados aos dados patrocinados. O próximo passo, que foi a primeira coisa que já estava disponível logo que o Centro de Mídias entrou no ar, são as aulas ao vivo. Então, como vocês já sabem, a gente tem uma série de canais dentro do nosso aplicativo por ano. Então, sexto, sétimo e assim por diante, né? A gente tem cada um dos anos. Nós conseguimos ver todos os anos. O estudante, né, Marcão, ele só enxerga o do seu próprio ano-série. Então, isso é uma informação bem importante. Além disso, a gente disponibiliza toda semana uma programação que conta com 3 aulas por dia para cada ano-série. Como a gente tem menos aulas no total do que a gente tinha antes, né? Agora a gente tem 15 dentro do Centro de Mídias e a gente tinha 35 no nosso momento presencial. A gente fez uma organização da nossa matriz, pensando na proporção de aulas que nós temos, priorizamos as habilidades a partir do currículo, e aí vocês encontram a programação semanal lá no nosso site. A outra novidade que eu já contei é que para o segundo bimestre, amanhã vocês já vão conhecer o bimestre inteiro. Mas então, vocês já sabem que a gente tem os canais. Dentro dos canais, a gente tem 3 aulas ao vivo por dia. E ontem o Caetano contou que a ideia é que o professor, ele trabalhe os temas, as habilidades que apareceram nas aulas com os estudantes. Um pedido que tem vindo bastante para a gente é para a gente disponibilizar os planos dessas aulas para facilitar o planejamento de vocês, que é algo que eu contei que em junho já vai começar a acontecer nas próximas semanas também. Bom, para a gente entender um pouco mais dessa funcionalidade, que é a aula ao vivo, as oportunidades de interação com o aluno ao vivo e depois dessa aula, a gente vai ter a oportunidade de acompanhar um pedacinho de um ATPC de uma escola lá de São Vicente, que é a Escola Professora Yolanda Conte. Lá, os professores eles estão usando essa funcionalidade de diversas maneiras, né, que a gente vai conhecer. Então, vocês vão ficar aqui com a ATPC, vamos assistir. Logo depois que a gente assistir, a gente volta com o Marcão, lembrando todas as funcionalidades, tecnicamente, que estão disponíveis para assistir às aulas online. E aí a gente vai ter a oportunidade de conversar com a diretora da escola, né, a Roseli Paulino, e a professora Luciana Mascarenha, também dessa escola. Então, enquanto vocês estiverem vendo, já anotem questões, vocês podem ir mandando aqui no chat que a gente está de olho, para a gente conversar logo em seguida. Combinado? Vamos lá. Então, vamos conhecer essa experiência da Escola Professora Yolanda Conte, de São Vicente. Hoje, o nosso ATPC será sobre o Centro de Mídias e como fizemos para trazer o nosso dia a dia em sala de aula para o ambiente virtual, né? É um grande desafio. O primeiro dia, como vocês sabem, fizemos uma reunião com os alunos, os representantes de sala, que ficaram de repassar as nossas instruções para os demais integrantes, né? Funcionou, pois logo na primeira semana, os alunos já estavam familiarizados, né? Fizemos um tutorial e pedimos que cada representante passasse para os demais. Esse tutorial explica como acessar o Centro de Mídias e a Secretaria Escolar Digital, o SED.
resolvemos também, com o apoio, utilizar o Microsoft Teams, né? Canal qual os alunos enviam as atividades propostas por vocês. E está funcionando bem. E assim tem sido. Sempre que surgem as dúvidas, os alunos entram em contato com os professores, né? Ou conosco, né? Diretor, vice-diretor, coordenador, e a gente resolve da melhor forma possível, né? Agora, então, eu vou pedir para que os professores estejam socializando como tem sido o dia a dia nesse novo desafio, né? Eu vou passar a palavra para a professora Bruna. Boa tarde, gente. Eu sou a professora Bruna, de Filosofia, dou aula para todas as séries do ensino médio. Essa aula que eu preparei foi uma aula que deu certo, tá? E por isso que eu estou querendo compartilhar com vocês. É uma honra. E eu espero que o pessoal possa se inspirar também. E o que acontece? Eu trabalho com oficinas. Isso é uma oficina, só que online. Eu sempre trabalhei oficinas presenciais, com temas do dia a dia. Eu trabalho uma filosofia para a vida, voltada com as habilidades socioemocionais para os nossos jovens. E eu vi que agora, nesse cenário de pandemia, de isolamento, houve a necessidade de fazer novamente, tá? Os alunos até me pediram, inclusive, estavam sentindo faltas, enfim. Bom, aqui como tudo começou. A minha cozinha é o lugar de inspiração. É o lugar de inspiração onde eu converso com os alunos, que eu monto as minhas atividades, é o lugar da comida, claro, da minha sobrevivência, e é o lugar onde que eu me inspiro, que eu aprendo com o centro de mídias, e eu troco as ideias com os alunos, tiro as dúvidas deles, tá? Eu também sigo também o Facebook, o WhatsApp, tudo, eu uso tudo, que redes sociais, tá? Aqui, começando, como tudo iniciou aqui, tá? Essa aqui é a minha plantinha, é um cacto, tá? Que tem um nome de Platão, foi uma aluna que me deu. E um dia, eu olhando na minha cozinha, eu falei, foi o boom da atividade, né? Essa vida contemplativa que tanto Aristóteles fala, reforça. E esse momento ocioso é o momento do isolamento, que está sendo valorizado. O papel da filosofia, a reflexão filosófica está sendo valorizada nesse cenário. Ela foi considerada inútil, sempre inútil, assim como as artes, e a filosofia está sendo valorizada nesse momento, um momento ocioso, de ensinar o aluno a aproveitar esse momento com a filosofia. Bom, aqui são as atividades que eu pedi para eles, solicitei no Microsoft Teams. Aqui são as fotos deles, né? Foram 2 atividades, com vídeo, baseado no vídeo, nem tudo está perdido no YouTube. E essas 2 atividades eu pedi fotos e relatos deles que foram emocionantes. Eles estão com saudades dos professores, dos encontros presenciais, eu me emocionei. E passando para o outro slide aqui. Bom, agora é a figura do unicórnio. Vocês estão vendo, eu me fantasiei de unicórnio. Olha o mico, mas para mim foi maravilhoso. Eu adoro me fantasiar, gente. Esse personagem aqui, o unicórnio, ele teve o objetivo, né? Aqui, isso aqui é um vídeo do TikTok, está lá no Microsoft Teams, quem quiser acessar. A minha aula toda está lá, gravada. E essa música aqui, Voyage, Voyage, que é viagem, é um convite para eles assistirem a minha aula. Antes de eu postar a aula no Teams, eu postei no Facebook, no Instagram, no TikTok, como uma propaganda e um convite para eles assistirem a minha aula, tá? O que essa figura do unicórnio tem a ver com filosofia? Por que eu coloquei? Eu coloquei com a intenção de trabalhar Nietzsche, o filósofo Nietzsche. A obra Assim Falou Zaratustra, tá? O resgate aí da arte, da música, da dança, a filosofia, essas 3 esferas como suporte de reflexão que o aluno vai ver como é importante para a vida dele, tá? Agora, aqui, essa foi a atividade que eu pedi para os pais, os alunos, dançarem comigo, uma dinâmica, né? Foi um início, um aquecimento, que todas as minhas aulas eu gosto de ter um aquecimento. Eles dançaram essa música comigo, tá? Acho que convidei a família, falei, fiquem à vontade. Foi muito divertido, quem também quer assistir, o vídeo está lá no Teams, tá? Isso aqui foi os materiais que eu usei, tá? Balões, a porta foi, você viu como lousa, que vocês estão vendo, tudo muito simples, usado no espaço da minha cozinha, gente. E o que acontece? O objetivo maior, né, o objetivo geral dessa aula foi trabalhar com as inteligências, habilidades socioemocionais e resgatar essa parte da reflexão filosófica como é importante no isolamento.
social, como é importante esse momento de contemplação, a filosofia. A filosofia ajuda, faz bem para a alma, né? Agora, para encerrar, a frase de Nietzsche, é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. O que é esse caos? É ensinar os alunos a serem resilientes. Esse é o momento do caos. Eu falo para eles, abracem esse caos, abracem esse momento que vai gerar bons frutos. Então, aproveita esse momento da pandemia, do isolamento, para vocês refletirem. Agora, eu passo a palavra para o professor David. Olá, pessoal. Tudo bom? Meu nome é David, eu sou professor de História. Vou apresentar para vocês um pouco das minhas práticas. Eu uso várias ferramentas tecnológicas, né? 4 delas, eu vou explicar cada uma delas. A primeira é o Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Eu acho importante esse meio, porque os alunos eles vão ter aquela aula tradicional em casa. Então, o que eu fiz? Eu preparei um roteiro para os alunos, e nesse roteiro eles teriam que preencher a data da aula, professor, tema, a importância do tema relacionado ao meu conteúdo, que é a história, né? E de 15 em 15 dias eles enviam esses relatórios para mim. Junto com esses relatórios, eu trabalho também o Microsoft Teams, que eu pedi para eles fazerem uma produção autoral, um texto deles, né? Como eu trabalho muito atualidades, explico para eles a importância da história no presente e vice-versa, aquela questão do historiador passado e presente, eu pedi para os alunos fazerem um texto autoral, um artigo de opinião, que contenha alguns pontos importantes. Por exemplo, título, introdução, desenvolvimento e conclusão, e as referências bibliográficas, que é muito importante um aluno, no início do ensino médio, já ter a noção de como é que é um trabalho científico. O tema geral desse artigo de opinião foi a Covid-19, né? Alguns alunos pediram, professor, posso fazer relacionado à cultura, à sociabilidade, à religião? Eu falei, claro, o tema que vocês preferirem. Outra ferramenta que eu utilizo bastante é o Facebook. Há uns 3, 4 anos, eu criei um grupo, e nesse grupo eu chamo para os alunos de momento cultural, né? Tem uma brincadeira durante a aula, e os alunos eles leem textos diversos, né, para aguçar o espírito crítico dos alunos. Então, textos, vamos dizer assim, textos que apoiam o atual governo, textos que são contra o atual governo, para eles terem uma ideia, né, textos que são neutros em relação ao atual governo, para eles terem uma ideia da oposição, da situação. Eu acho que isso é importante para o conhecimento, para a construção do conhecimento deles. E, por fim, tem o WhatsApp, que é uma ferramenta também muito interessante do ponto de vista dessa conexão que nós temos com os alunos, nós professores, aquela conexão diária, o tempo todo. Então, tem salas que eu estou o tempo todo, o dia inteiro conversando com eles pelo WhatsApp. E mais importante do WhatsApp, de você mandar atividades, né, ou ter esse contato direto, é que os alunos eles tenham esse momento de se posicionar, de falar em público, né, de ter aquela apresentação oral, formularem uma apresentação oral. Então, eu criei uma atividade chamada Se Vira nos Dois. Atividade, os alunos, de acordo com o tema que eu preparei, que eu determinei, eles têm que apresentar uma apresentação oral que tenha, no mínimo, 2 minutos, que trate, por exemplo, um tema de história. Por exemplo, as primeiras civilizações, os homens do sambaquis, etc. Essa é o resumo das minhas atividades nesse período remoto, e eu agradeço a vocês e passo a minha palavra. Boa tarde, meu nome é Adriana, eu sou professora de matemática dos primeiros e terceiros anos do ensino médio, e eu vou falar para vocês como está sendo a minha prática agora nessa época de pandemia. Desde o final de abril, quando iniciaram as aulas no Centro de Mídias, eu acompanho as aulas e incentivo os alunos a estarem assistindo. Diariamente acesso o Microsoft Teams para conversar com os alunos sobre as possíveis dúvidas que tiveram no decorrer dessas aulas. E semanalmente realizo atividades com o tema ensinado na aula para que eles possam estar praticando essas atividades, os conteúdos abordados, e realizem entrega na semana seguinte. Essas atividades são disponibilizadas por meio do canal da matéria de matemática das respectivas turmas lá no Teams. Os alunos têm participado ativamente das aulas e das atividades. Sempre que possível, disponibilizo o link
para que eles possam realizar, principalmente aqueles que não tiveram acesso em tempo real. Eles enviam as atividades por foto ou documento pelo chat do Teams ou através do e-mail institucional. Assim que eu recebo, eu faço as correções, retorno para os alunos, apontando os erros e direcionando aqueles erros que eles precisam corrigir. Algo que me surpreendeu foi a corrente de apoio que eles têm desenvolvido com os colegas de classe. Recebo algumas atividades de alunos que não conseguem acessar o aplicativo por meio de outros amigos. Essa semana tem sido de novas descobertas, tanto para nós professores quanto para os alunos. Nesse momento de crise, estamos conseguindo enfrentar as dificuldades e superá-las. Estamos reinventando a educação juntos. Eu passo agora a palavra para a professora Maria Adriana. Boa tarde, meu nome é Maria Adriana, eu sou professora de matemática também no ensino médio, segundos e terceiros anos, né? E os meus alunos assistem às aulas no Centro de Mídias e eu vou complementando com explicação no chat, com explicação no canal. E aí eu realizo as atividades, posto no Teams as atividades e eles novamente no chat, no canal, eles vão tirando dúvidas e quando eles se sentem preparados, aí eles postam a atividade em atribuições, aí eu corrijo, faço a devolutiva, né? Se precisa refazer alguma coisa, eles refazem e mandam de novo. E é assim que a gente está trabalhando e está dando certo, né? E eu percebi que o engajamento das salas está em torno de 70%. Então, é sinal que está dando certo. Passo a palavra para o Sérgio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é professor Sérgio de História e Geografia. Trabalho com ensino médio, primeiro, segundo e terceiros anos. Eu tenho trabalhado as minhas atividades em cima das aulas do Centro de Mídias, porque permite que o aluno possa assistir novamente a aula que ele perdeu ou alguma explicação que ele não entendeu. E em cima dessa aula do Centro de Mídias são preparadas as atividades. Também eles podem fazer o uso dos livros que eles acabam recebendo da escola também, usando também a internet, né? Então, eles têm várias fontes de pesquisa que eles possam desenvolver e eles acabam me dando um retorno das atividades através do WhatsApp, através do e-mail, né? Através do Centro de Mídias, né? Através do Microsoft Teams. Todas as dúvidas são colocadas e, posteriormente, são respondidas, né? Eu tenho percebido uma boa participação, um interesse grande dos alunos, mesmo aqueles que apresentam dificuldades, mesmo aqueles que não conseguem acessar, a gente percebe uma corrente entre eles, de um buscar ajudar o outro, isso é bastante louvável dos alunos, levando-se em conta as dificuldades que nós estamos enfrentando, mas de uma maneira geral, a participação e o interesse deles tem me surpreendido. Eu passo a palavra agora para a professora Luzinete. Olá, colegas. Sou professora Luzinete, eu leciono Geografia e Projeto de Vida. E o Centro de Mídia tem auxiliado muitas minhas aulas em tempo de aulas remotas. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência de aula de projeto de vida. Essa aula, ela tem como base um dos temas propostos pelo terceiro ano do ensino médio no Centro de Mídias. A aula foi sobre forças e fragilidades. Como que eu completei essa aula? Eu peguei um vídeo, enviei um link para eles sobre uma animação. Nós usamos o Teams, né? O vídeo, o tema era sobre objetivo e planejamento. Daí, então, nós temos um grupo dos terceiros anos no WhatsApp e nós debatemos, discutimos o tema, né? E eu pedi também para eles colocarem as impressões deles no Teams sobre o que eles acharam do vídeo. Depois de toda essa discussão, que demorou alguns dias, eu encaminhei para eles um site de teste vocacional. Esse teste vocacional, ele tinha como objetivo
deles reconhecerem suas habilidades e competências. Identificar também os pontos fortes e os fracos. No teste, tinha diversas perguntas sobre habilidade, talento, competência, características pessoais. Esses testes são bastante atraentes para eles. Eu sempre trabalho com testes e é uma atividade muito positiva. É isso aí. Obrigada, colegas. Elisângela? Eu sou a professora Elisângela, professora de língua portuguesa. Nas minhas aulas eu tenho feito um link, né, entre os conteúdos do Currículo Paulista, as videoaulas do Centro de Mídias, vídeos do YouTube, vídeos postados por mim e tudo ali pelo meio do Microsoft Teams, né? Uma atividade bastante interessante que eu trabalhei com eles foi um flyer. Eles deveriam, né, nessa atividade, se colocar como professores de língua portuguesa e divulgarem a sua aula, né, a sua palestra. Essa aula sobre anúncio publicitário foi postada pelo Centro de Mídias no dia 4 de maio. Agora eu passo a palavra à minha colega Luciana. Boa tarde, sou a professora Luciana, de inglês, dou aula para as turmas de ensino médio e queria compartilhar com vocês uma experiência bacana com as turmas do período da tarde, todos os primeiros anos. Eu posto para eles toda semana o horário, né, a grade de horário das aulas do Centro de Mídias, para eles não esquecerem, né, porque os adolescentes são um pouco distraídos, esquecidos, e assisto junto para nós podermos comentar através do bate-papo que tem no Microsoft Teams. E já tinha avisado que essa aula do dia 15 de maio teria depois uma atividade sobre isso, que eles teriam que ver e prestar atenção e tal. Eles gostaram porque era sobre o tema heróis, super-heróis, que nós já tínhamos estudado no começo de março em sala de aula, e eles gostam muito, né, de heróis de gibis e cinema e os seriados. Só que agora mudei o enfoque. Por causa da Covid, eu passei para eles um vídeo em inglês, explicando um pouquinho, né, sobre a doença, a pandemia, e eles tiveram que relacionar esse tema do heroísmo, que foi apresentado no Centro de Mídias, com os heróis da vida real. Então, eles tinham que fazer um relato para mandar para mim, a atividade era basicamente essa. Escrever um relato, quem são os heróis da vida real. Podia ser familiares, alguém que eles conhecessem ou tivessem visto na TV. E eu me surpreendi com as histórias, porque parece que eles queriam desabafar, então contaram o que estava acontecendo na família, que os pais, alguns tinham que sair para trabalhar, não podiam ficar em casa, ou irmãos mais velhos, e recebi desenhos, imagens lindas, né? E uma das alunas, ela escreveu uma coisa que a gente nem para pensar, até me emocionei quando li, que nós que estamos em casa cumprindo o nosso papel de fazer esse recolhimento, também somos heróis, porque nós estamos evitando que essa pandemia se alastre ainda mais, né? Nas palavras dela, dar mais trabalho ainda aos médicos, aos enfermeiros. Aí eu falei, puxa, que ideia bacana dessa jovem, eu nunca parei para pensar nisso. Tá? Então, isso eu achei muito legal. Eu passo a palavra para a nossa diretora Roseli. Pessoal, muito obrigada, né, por vocês terem compartilhado com todos, né, suas experiências. Nós estamos indo por etapas, né? Então, a nossa próxima etapa é planejar as aulas online no Centro de Mídias, né? E mais alguns desafios, já que agora nós já estamos familiarizados, né, com tudo isso. Já estamos mais acostumados a trabalhar dessa forma. Como disse a professora Adriana, estamos reinventando, né, uma nova maneira de trabalhar. Eu vou encerrar o ATPC de hoje agradecendo a vocês, né, professores, que com muito comprometimento e dedicação planejam suas aulas de modo que os alunos se sintam acolhidos, né? Isso é muito importante, e que tenham o máximo de aproveitamento nas aulas, num momento tão difícil pelo qual estamos passando, né? E que nós temos certeza que logo vai ficar tudo bem. Gente, estamos aqui de volta no nosso estúdio.
vocês acabaram de assistir um pedacinho de um ATPC, né? Tem gente falando assim, ATPC de 10 minutos, da ATPC de 20 minutos. Não, gente, é um pedacinho, né, que a gente está trazendo para a gente discutir aqui. Eu queria agradecer, né, pela equipe da escola que compartilhou esse momento com a gente. Essa é uma escola de São Vicente, ela é uma escola que não é do programa Ensino Integral, né? É uma escola regular, é uma escola que tem 549 alunos, ela é uma escola de ensino médio que funciona em 3 turnos. A gente já vai conversar um pouquinho com a diretora Roseli e com a professora Luciana Mascarenha, mas a grande mensagem que a gente queria trazer a partir dessa experiência da escola é como que a gente pode trabalhar a partir dessas aulas ao vivo do Centro de Mídias. Muitas pessoas foram perguntando, mas o Microsoft Teams, ele tem dados patrocinados? Não tem, pessoal. Aqui é um exemplo específico de uma escolha que a escola fez de usar o Microsoft Teams. Daqui a pouco, na parte da tarde, a gente vai mostrar como é possível fazer tudo isso usando o chat da turma dentro do aplicativo que tem dados patrocinados. Como o bloco agora é sobre as aulas ao vivo, a gente queria começar esse dia de falar de funcionalidades, trazendo pedagogicamente exemplos de como essas aulas podem se desdobrar, os professores podem trabalhar, e aí eu acho que foi muito bacana, porque a gente conseguiu ver as diversas áreas do conhecimento, né, o trabalho com os super-heróis, que eu achei que foi bem bacana, enfim. A gente está aqui agora para conversar com a diretora Roseli, com a professora Luciana, elas estão conectadas com a gente. Sejam muito bem-vindas, obrigada por terem dividido esse momento de compartilhamento na escola de vocês e agora estarem aqui para conversar um pouquinho com a rede. Antes de eu passar a palavra para vocês e de trazer algumas questões, eu vou pedir para o Marcão, em 5 minutinhos aqui, contar para a gente como é que a gente acessa as aulas, como é que interage com elas, para todo mundo se alinhar sobre isso. Pode ser, Marcão? Pode ser, sim. Pessoal, é sempre muito importante, depois a gente vai entrar em alguns detalhes maiores, como fazer o acesso, né, junto com a sua turma, na parte da tarde ali do chat. Mas falando do aplicativo em si, do chat do grandão que a gente tem aqui, eu fiz até uma apresentaçãozinha aqui para mostrar para vocês como que funciona. Olha só, para algumas pessoas aparecem ali em cima a mãozinha. Aliás, desculpa, aparece para todo mundo essa mãozinha, só que pode acontecer dela não aparecer. Isso é o administrador que vai colocar para você se isso vai aparecer ou não. Quando você clicar nessa mãozinha, a gente aqui que é administrador, a gente que está fazendo a transmissão, a gente vai receber uma notificação que professores, né, aí vai mostrar o login de vocês, o nick, tudo certinho, querem fazer uma aula colaborativa com a gente. O que é isso? É entrar ao vivo junto com a gente, tá bom? Muita gente também pergunta sobre a questão do chat, né? O chat, ele de fato é uma ferramenta de colaboração, de interação junto com as aulas, né? Tanto aqui nos canais das séries e aqui no canal do Formação de Professores, quanto também lá no de turmas, tá? Então, o chat, ele é uma ferramenta de interação aqui com a gente. Às vezes, eles aparecem para vocês aí que o envio desativado pelo administrador. É porque às vezes a gente quer passar alguma informação para vocês e que a gente fecha o chat para mandar, por exemplo, uma apresentação no PowerPoint, igual eu fiz para vocês. Coloquei para vocês aqui, eu fechei por 1 minutinho o chat e mandei para vocês o tutorial do uso dos dados patrocinados. Quando a gente fica ali conversando, as mensagens elas vão subindo e vão sumindo. Subindo, né? E ao subir elas somem. Então por isso que às vezes a gente fecha, que é para passar ali alguma contribuição para vocês. E quando não está tendo conteúdo, a gente fecha também, por exemplo, para que vocês não mandem uma mensagem lá e depois fiquem sem resposta, tá bom? Então, mostrando lá de novo para vocês como funciona o chat, eu acho que todo mundo já
já conhece, né, aqui que está mandando mensagens, vocês podem perceber que ali embaixo, quando não está fechado, você coloca uma mensagenzinha, né? E ali você digita e envia. E tem muitos professores que me perguntam, mas eu mando mensagem e não está aparecendo o meu nick, né? Não está aparecendo meu nick no chat. De fato, pessoal, ele não aparece para você. Ele só vai aparecer aí um quadradinho azul com a sua mensagem dentro. É igualzinho no WhatsApp. Quando você manda, ele não mostra que você, um exemplo, vou usar o meu exemplo, que o Marcos enviou. Não, ele fica só a mensagem, eu sei que do lado esquerdo eu enviei. Agora, quando alguma pessoa manda, aí sim identifica. Então, quando você manda uma mensagem aqui no chat, não vai aparecer para você o seu nome. Ele só vai aparecer um balãozinho azul. Para nós que estamos recebendo, sim, a gente sabe que foi você, tá bom? Bruno, só vou falar uma outra coisa super rápido. Tem uma questão aqui que muita gente está falando, o som tá baixo, o som tá baixo. Eu não sei se vai dar para ver aqui, aqui no meu celular. Aqui a gente tem um botãozinho que é um bonequinho com um balãozinho, tá vendo? Ó? Exatamente aqui. Então, que é do lado do chat. O chat fica aqui e aqui do lado fica o botãozinho. Aqui você controla o áudio, você aumenta e você diminui. Se você aumentar aqui o áudio, por exemplo, vocês vão conseguir ouvir melhor, tá bom? Então era só esse recadinho que eu vi aqui, tinha gente falando que o som estava baixo. Legal, Marcão. Eu acho que tem muito disso que você falou, de que as aulas ao vivo nesse chat grandão, todo mundo que está aqui muito provavelmente já está entendendo como usar, né? Porque é justamente o espaço que a gente está usando para essa formação. Mas a gente vai disponibilizar essa apresentação que o Marcão fez aqui. Tem gente falando do vídeo, a gente também vai disponibilizar todo esse conteúdo. Está sendo reprisado todos os dias, né, das 18h30 às 21h. O conteúdo da manhã é reprisado no canal Formação de Professores e o conteúdo da tarde no canal Gestão. Marcão, só para confirmar com você, que tem uma pergunta que está chegando aqui bastante, que é o seguinte: para mim não aparece a mãozinha, é porque o administrador precisa liberar, certo, Marcão? É isso, é uma função do administrador. Por exemplo, ele agora não está com interatividade. Eu não vou abrir agora porque não tem necessidade, mas se de repente eu colocar aqui uma interatividade, vai começar a aparecer a mãozinha para todo mundo, tá? Então, agora, neste momento, por exemplo, não está aparecendo. Daqui a pouco ele vai começar a aparecer. Legal. Eu acabei de habilitar aqui rapidinho, já estou vendo que tem gente aqui apertando a mãozinha, eu já vou desabilitar porque a gente não vai fazer agora, mas devem ter aparecido aí por um segundinho e deve ter caído, né, para vocês. Legal. Beleza, gente. Então, a gente está aqui, né, com a diretora Roseli, com a professora Luciana, muito bem-vindas. A gente está recebendo aqui várias perguntas, acho que a ideia é a gente promover essa troca com vocês, né? Queria começar pedindo para vocês falarem um pouquinho, né, dessas experiências que vocês dividiram aqui. O pessoal está perguntando bastante sobre os estudantes que estão acessando, como que vocês estão acompanhando isso. Inclusive, uma das professoras comentou, né, de que 70% dos estudantes estavam nessas atividades. Enfim, o pessoal quer saber um pouquinho de como vocês estão fazendo esse acompanhamento. Você conta para a gente, Roseli, por favor? Bom dia, é um prazer enorme poder estar aqui dividindo com todos, né, as nossas experiências. Nós conseguimos, sim, uma adesão grande dos alunos, porque eles, como o professor David já disse, a escola, os professores já trabalham, né, é um costume trabalhar Facebook, WhatsApp. Então, quando foi anunciado que nós teríamos que entrar numa quarentena, né? E foi dada aquela semana de adaptação, o que nós fizemos? Nos reunimos e preocupados que os alunos não poderiam estar desamparados. O que nós resolvemos? Fazer grupos grandes de WhatsApp. O que seriam esses grupos? Dos primeiros, segundos e terceiros. Então, fomos nas salas, pegamos os
contatos de todos os alunos que não tinham, pegamos do responsável, e assim fizemos, montamos os grupos, os primeiros, segundos e terceiros. Nessa mesma semana, os professores já passaram as atividades, né, que eles deveriam estar postando quando estivessem em casa. E assim foi feito, os professores em contato com eles por WhatsApp, nós também, por isso que a gente consegue esse controle, né, dos alunos, porque a gente está ligado com eles a todo momento, eles têm a liberdade de perguntar para a gente, as dúvidas, né? Então, quando foi falado do recesso, no recesso eles entregaram aquelas atividades pedidas na primeira semana, aí foi anunciado as férias e que eles teriam aulas online, né, a partir do dia 27. Teve a semana do planejamento. Na semana do planejamento mesmo, nós já fizemos uma reunião novamente, né, para estar alinhando como iríamos trabalhar. Tudo era novo para nós, para eles. Então, o que acontece? Nós decidimos que a gente ia usar uma alternativa para estar podendo passar as atividades. Foi aí que nós resolvemos usar o Microsoft Teams, né, juntamente com os professores, sempre a equipe com os professores. E no dia 27 mesmo, como acabou as férias, né, no dia 27 mesmo, eu fiz uma reunião com os representantes de sala. Nós fizemos uma reunião com os representantes de sala, e esses representantes de sala ficaram encarregados de passar para os demais das suas salas. Passaram o quê? Nós fizemos um tutorial, como fariam para acessar o centro de mídias, né, através da Secretaria Digital, e o Teams. E assim foi feito. Cada aluno, representante de sala, passou para os demais as orientações que nós passamos para eles. Por isso que desde o primeiro dia eles já começaram a acessar o centro de mídias, e através do Teams os professores conseguem, né, foram feitos, abriram as salas virtuais, colocando os alunos nas salas virtuais, foram abertos canais, cada canal é uma disciplina, né? E os professores conseguem, através do Teams, pelo Zoom, dar suas aulas, passar os conteúdos, as atividades, e de acordo com o que eles assistem no centro de mídias, os professores tiram as dúvidas deles, né? E tudo que eles têm de dúvida, tudo que eles têm, eles perguntam, tanto para os professores, que trabalham incansavelmente para isso, né? Os professores orientam sempre. Quando os professores não sabem, nós orientamos. Então, é assim que a gente consegue visualizar, né, e orientar os nossos alunos para que eles se sintam acolhidos e tenham o mínimo de prejuízo possível nessa época tão difícil, né? Não sei se eu fui clara, se quiser fazer mais alguma pergunta que eu puder esclarecer. Foi ótimo, obrigada, Roseli. Muito legal que você está contando do papel também dos representantes de sala nesse engajamento, né? Eles são fundamentais, a gente vai falar um pouco mais disso na sexta-feira. E aí, gente, acho que o lembrete é que a gente tem muitas experiências incríveis como essa na rede. A gente escolheu algumas para trazer ao longo dos dias. Vão ter diversas realidades, escolas de diferentes regiões, de diferentes tamanhos, de diferentes etapas, porque a gente sabe que os desafios são muitos, né? Eu queria até conversar um pouquinho com a professora Luciana. Ela dividiu uma prática muito interessante aqui no vídeo com a gente. Professora, se você puder contar um pouquinho mais da prática, e aí eu também queria ouvir de você. Como que você acha que essa prática que você falou, que foi implementada para o ensino médio, poderia ser usada, por exemplo, para um trabalho com os anos finais? Que é uma pergunta que está vindo aqui. Logo em seguida a gente fala dos anos iniciais. Mas, professora, conta um pouquinho mais para a gente.
Bom dia, obrigada pelo convite, Bruna. Na realidade, quando eu elaborei esse roteiro de aula, eu queria fazer uma relação entre o último conteúdo que eles estavam estudando em sala de aula, no comecinho de março, a aula que foi apresentada no Centro de Mídias, dia 15 de maio, que foi sobre esse tema, super-heróis, né? E a realidade atual agora da pandemia e da Covid-19, né? Então, toda semana eu deixo para os alunos a grade de horário lá no nosso canal de inglês, porque eles esquecem, né, às vezes, de até se adaptar. Então, coloco o horário, peço que eles assistam, vejo junto com eles, comento. Quem perdeu a aula ao vivo, já deixo o link para assistir depois no YouTube, já avisando que vai ter a atividade a ser feita, né? E eu acho que esse relato que eles me mandaram dessa atividade de super-heróis superou assim as expectativas, porque virou um desabafo sobre tudo que estava acontecendo na realidade deles durante a pandemia. Então foram os heróis da vida real, né? Mudou o enfoque. E eu acho que esse tema, na realidade, pode ser aplicado para qualquer série de ensino médio, até mesmo para os anos finais do fundamental. É uma questão de adaptar o vocabulário, né? O vídeo que eu selecionei em inglês para eles assistirem tinha as legendas em inglês, que facilita, eles podem pausar, podem pesquisar o vocabulário para aprender. Eu sempre peço que façam relação de palavras novas no caderno, façam a pesquisa, né? Os alunos têm tirado foto dessas atividades e mandado para mim. Então, é questão do professor adaptar o tema com a série que ele quer aplicar essa atividade. Em inglês, é fácil trabalhar com esse tema super-heróis, porque nós adultos gostamos, né? Os heróis do cinema, dos gibis, seriados de TV. Imagina os adolescentes, os jovens de qualquer idade, né? Então, eu penso que é uma atividade que qualquer professor consegue adaptar, tá? Sem dificuldade. Obrigada, professora. A gente também está recebendo aqui várias questões no aplicativo de anos iniciais. A gente está olhando aqui os dois aplicativos. E esse é um caso que a gente trouxe de ensino médio, que realmente é muito diferente do trabalho com os anos iniciais. Mas a proposta dessa lógica de trabalhar com atividades complementares às aulas ao vivo, ela é válida também para os anos iniciais. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, né, que a gente também teve na nossa rede, em que em uma aula que o professor discutiu o que os estudantes da terceira série estavam sentindo falta, do terceiro aninho, né, estavam sentindo falta na sua escola, depois se desdobrou em uma atividade que, claro, os responsáveis tiveram mais próximos, né, é diferente da autonomia do estudante do ensino médio, em que os estudantes fizeram um desenho, né, com colagens e tudo mais, para registrar aquilo que eles estavam sentindo falta das aulas presenciais na escola deles. Então, acho que assim, a proposta que está sendo apresentada por essa escola e que a ideia é que sirva como inspiração para as demais, né, são só sugestões, tem tantas outras, é que a gente pense em como, a partir dessas aulas, e aí pensando nas melhorias que a gente também está trazendo aqui, de adiantar o plano de aula para vocês e tudo mais, seja possível fazer desdobramentos a partir das aulas do Centro de Mídias. Falando nisso, queria ouvir mais um pouquinho da professora Luciana. Como que você tem feito, professora, para esclarecer dúvidas que os estudantes têm das aulas, né? Porque a gente tem o chat. No chat, a gente tem moderadores que vão separando as questões para os professores que estão aqui responderem, mas a gente sabe que é muita gente, a gente não vai conseguir esclarecer todas as dúvidas que os estudantes têm. Você tem feito um trabalho com os estudantes para esclarecer dúvidas que surgiram a partir das aulas? E como tem sido isso? Então, na escola Yolanda Conte, nós chegamos à conclusão que o aplicativo mais adequado para nós no momento, para ter contato com os alunos, seria o Microsoft Teams.
Então, cada professor criou o canal da sua disciplina, né? Dentro da turma tem o canal da minha disciplina. Então, nesse canal de inglês, os alunos postam as dúvidas, eu fico online durante o meu horário de aula, converso com eles, né? Então, eles podem ou deixar escrito a pergunta e eu já respondo. Tem aluno que manda áudio, tem aluno que pede para a gente entrar ao vivo, falar em vídeo para explicar alguma coisa. Todo tipo de dúvida que eles tenham do que é para ser feito, do prazo de entrega de algo, qualquer tipo de pergunta que eles queiram fazer, é só postar ali no chat do canal. E às vezes a dúvida de um já esclarece a dúvida dos outros, porque ali todos podem visualizar, né? Esse canal é diferente do chat que tem no aplicativo. O chat, a conversa é particular. E nesse canal, todos os outros alunos podem ler. Então, uma dúvida que eu esclareço para um, já pode ser também a dúvida de outro. Então, isso também facilita, né? Muito legal, professora. Estão chegando aqui algumas dúvidas também de professores perguntando: eu preciso assistir a aula ao vivo? Ontem o Caetano falou um pouquinho dos papéis e funções e rotinas dentro desse cenário, e aí eu queria retomar uma das propostas, que inclusive tá para discussão, né, gente? Tudo que foi apresentado ontem tá aberto para discussão. Vocês vão ter um canal para poder contribuir em cima daquele documento amanhã, no planejamento coletivo, mas a proposta é que não. Se o professor ele tem acúmulo naquele horário que a aula está passando ao vivo, ele não consegue assistir, não é o horário dele, tudo bem, ele pode assistir na reprise. Agora, se é o horário dele e ele consegue já assistir de maneira síncrona, né, ao mesmo tempo que os alunos, mais legal ainda. Se o professor não bate o horário dele com o da aula e ele tem flexibilidade, consegue se organizar para assistir essa aula, ótimo também. Mas por isso que a gente tem as aulas ao vivo e a gente tem o reprise. Então, tem toda uma organização a partir da carga horária de cada um, da jornada de cada um, que vai ser organizada. E um outro ponto que está vindo aqui também é sobre o tempo em que o professor tem que estar disponível para o estudante. Gente, como o Caetano falou ontem, a ideia não é que os professores fiquem à disposição dos alunos 100% do tempo. A gente tem que observar as jornadas, a carga horária de cada um e estabelecer combinados com os estudantes para que essas trocas aconteçam em um momento que se enquadre dentro dessa jornada, né, de cada um e que esteja claramente pactuado com os estudantes. Acho que aí que entra muito a coisa das socioemocionais, da responsabilidade que a gente está falando, e que é uma oportunidade para a gente trabalhar com os nossos estudantes, certo? Queria trazer aqui uma pergunta para a diretora Roseli. Né? O pessoal tá aqui querendo saber um pouco sobre a questão dessa troca entre a equipe e o alinhamento. É, de fato, desafiador para todos nós, no teletrabalho, garantir esse alinhamento. Ontem o Caetano até contou um pouquinho para a gente, né, de situações em que, às vezes, os professores mandam muitas atividades e como né, não está necessariamente tendo a visibilidade do que o outro está mandando, pode chegar como uma sobrecarga no aluno também. Roseli, você pode contar para a gente como vocês estão trabalhando esse alinhamento da equipe aí na escola? Sim, desde o primeiro momento, nós já fizemos, né, reuniões de ATPC pelo Zoom. Nós temos um dia na semana que nós fazemos o ATPC geral, que é a equipe com todos os professores, e tem os outros ATPCs que é por área de conhecimento. Então, nesses ATPCs por área, o que acontece? Eles alinham, né? A coordenadora, a Fernanda, juntamente com os professores, faz esse alinhamento. No ATPC geral, a gente combina tudo isso, né? A maneira como eles vão passar. Então, a gente vem fazendo isso desde o começo. Então, fica fácil para estar
depois passando para os alunos, porque tudo que a gente combina, é óbvio, os professores passam para os alunos. Então, o mais importante é isso, os professores, eles estão comprometidos com isso, né? Com essa dinâmica de passar para os alunos, de orientar os alunos, isso é muito importante, né? Nós temos uma equipe muito boa, que trabalha assim, sempre trabalhamos unidos, e isso faz muita diferença, né? Essa união que a gente tem para estar trabalhando em favor do estudante, claro, o aluno e para o aluno sempre, né? Então é assim, através das nossas reuniões que nós fazemos esse alinhamento. Mais alguma pergunta? Se eu fui clara, se eu posso responder mais alguma coisa? Foi super clara, diretora. O pessoal está perguntando, já que a gente está falando de ATPC, como vai ser o ATPC de amanhã? Pessoal, essa semana a gente não está fazendo os ATPCs clássicos, né? Como a gente vem fazendo naquele horário das 8 da manhã e depois sendo reprisados. O tempo está sendo todo dedicado para essa formação aqui, tá bom? Então fiquem tranquilos em relação ao ATPC. Tem uma pergunta aqui do professor Rafael, que na verdade é uma sugestão bem legal, que ele falou assim: poderia ter convidado alunas e alunos dessa escola para darem sua percepção. Ótimo ponto, professora. A gente vai ter momentos aqui na formação para ter o ponto de vista dos estudantes, né? A gente já tem alguns estudantes preparados para participar aqui com a gente, e aí a gente pode pensar em outras oportunidades, mas de fato é fundamental a escuta dos estudantes. E aí eu queria voltar essa pergunta para a professora Luciana. Como que você tem recebido devolutivas dos próprios alunos em relação às aulas, né? E às atividades? Se está funcionando, como é que está chegando neles, se eles estão se sentindo engajados. Conta um pouquinho para a gente do que eles têm te trazido, Luciana. Olha, no começo, nos primeiros dias, eles começaram a mandar mensagem assim no chat do Teams, perguntando como é que usava, por onde podia mandar a lição, como é que iam proceder. Natural, porque é tudo novo para nós professores e para eles alunos, né? Então, comecei a orientar que eles poderiam tirar foto do caderno do aluno, que eles estavam fazendo no recesso, né, que eles já tinham levado para casa, mandar para mim, para eu poder corrigir, comentar as coisas que tinham que ser corrigidas e refeitas. Alguns não estavam conseguindo baixar o programinha Teams, porque ele é pesado para usar no celular, pediram se poderia ser através de WhatsApp, então nós aceitamos. Aquele famoso jogo de cintura, né? Tem que ver a realidade do aluno e como ele consegue interagir conosco, né? E às vezes também surpreende que um auxilia o outro, né? Eles têm amizades, então às vezes o aluno que estava sem internet naquele momento, ou sem o celular, passou a lição para o colega e o outro colega tirou foto e mandou para o professor. Então, teve essa união, né? Esse momento de pandemia, apesar de toda essa tragédia, né, que o mundo todo está vivendo, teve coisas muito bacanas de solidariedade, né, que aos poucos vai aparecer. Isso foi uma delas, a união entre os alunos, ajuda entre eles mesmos, né, que nos surpreendeu também. Legal. Gente, tem algumas perguntas aqui sobre se a gente aceita sugestões de alunos para participar aqui. Claro, gente, quando eu disse que já tem alunos preparados, o que eu quis dizer é que a gente já fez o convite, eles já estão agendados para participar com a gente. Mas são sempre sugestões que vêm da rede, boas práticas, como as que a gente está vendo aqui, né? Então, gente, quem quiser fazer indicações de outras práticas para a gente discutir até nos ATPCs, a gente não vai ter tempo só nessa semana de planejamento, né? Mas nos ATPCs, de falas de estudantes que podem ser inspiradoras, que podem trazer aqui ideias para a gente, por favor, nos indiquem. Acho que a ideia é essa mesmo, que a gente possa escutar os estudantes. Gente, a gente está a 5 minutinhos de terminar já, marcam essa primeira rodada.
Eu queria aproveitar esse momentinho final só para recuperar aqui um pouco da lógica do dia de hoje, do que a gente acabou de ver, e aí pedir algumas considerações finais para a professora Luciana, né, e para a diretora Roseli. Gente, a gente vai ter um dia hoje em que a gente vai passar pelas diversas funcionalidades do aplicativo. A gente começou vendo como conectar os dados patrocinados. Agora a gente falou um pouquinho de como trabalhar em cima das aulas ao vivo que estão disponíveis no Centro de Mídias. De tarde, a gente vai conversar sobre como usar o chat da turma. A gente vai conhecer também um pouco mais do Classroom, né, que é uma funcionalidade que está disponível, apesar de não ser obrigatória, mas a gente vai ver uma escola que está usando, então isso vai ser bacana também. E aí, assim, gente, são sugestões, são ideias para inspirar a gente discutir e construir em cima. Com certeza podemos ter outras, né, ao longo das próximas semanas e teremos. E aí a gente vai trocando por aqui. Então, assim como a gente assistiu um pouco da experiência da Escola Yolanda agora, de tarde a gente tem outras 2 escolas que vão dividir as experiências com a gente para a gente ir discutindo. Para a gente ir se encaminhando para o final, queria pedir para a diretora e depois para a professora, nessa ordem, deixarem aí alguma última palavra, uma consideração final, alguma sugestão. Lembrando que, se vocês quiserem também apontar os desafios, gente, são imensos, né? A gente está trazendo aqui, vocês falaram de alguns deles, de trazer os alunos para perto, são muitos, muitos mesmo, e aí acho que a gente está aqui juntos para ir construindo as soluções em equipe. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando as nossas experiências e dizer que, como todos nós, né, os alunos, professores, a gestão, é tudo novo para a gente. Nós estamos caminhando, né? Então, nós estamos fazendo por etapas. Cada etapa é uma vitória para todos, né? Professores, alunos, estamos aprendendo juntos uma nova maneira de ensinar. Isso é muito importante, né? E saber ter a consciência de que tudo vai passar e teremos teremos aprendido muitas coisas com esse momento, né? E ficará para sempre e fará parte do nosso dia a dia no futuro. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Suas palavras de encerramento aqui, por favor. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite, da participação e dizer que com essa pandemia a nossa vida virou um aprendizado diário, a gente está se recriando, né, como seres humanos, a gente está reaprendendo um novo modo de viver, com certeza nossos alunos também, e o tempo que for necessário, essas aulas à distância, nós temos que ter paciência com as dificuldades que nós enfrentamos, que os alunos possam ter, superar qualquer barreira que surgir, qualquer obstáculo e bom humor, né? Bom humor das nossas dificuldades e seguir em frente, porque tudo isso vai passar e nós nunca mais seremos os mesmos. Isso eu tenho certeza. Com certeza. Muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente tem um recadinho final do Marcão, e aí eu falo um pouquinho da parte da tarde. Tá, pessoal, na parte da tarde eu estarei aqui, tá, para essa continuidade. Eu, o Thiago, a Bruna, nós estaremos por aqui. Eu queria dar um recadinho para vocês que é muito legal e eu queria que todo mundo colocasse aí no chat, que é para quem perdeu e quem não anotar, a gente vai colocar no chat agora para todo mundo escrever e a gente não perder esse horário. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui dentro do aplicativo, no canal Treinamento 1, a equipe do Departamento de Tecnologia, entra eu, o Leonardo, a Camila, a Yolanda, a Ianca, a gente, todos os dias, 4 vezes por dia, a gente entra ao vivo para tirar dúvidas técnicas, dúvidas no geral. Como acessar, como fazer, tal. Então,
todos os dias, às 10h30 da manhã, às 13h30, às 16h30 e às 19h30, tá bom? Aqui no aplicativo, no canal Treinamento 1, esses horários que eu falei para vocês. Era o recadinho que eu queria dar aqui para vocês. Legal, obrigada, Marcão. Pessoal, a gente agora vai fazer a nossa pausa do almoço. Alguém falou, cheiro de bife acebolado, parecem que descobriram o que a gente pediu de almoço, né, Marcão? Isso também. A gente também vai comer bife acebolado aqui. Gente, a gente vai fazer a pausa até às 14 horas. Às 14 a gente volta. O nosso primeiro tema, quando a gente voltar, vai ser o uso das turmas, né? Então, a gente tem agora o chat das turmas. É uma continuidade do que a gente falou agora. Vamos conhecer outra escola. Tá muito bacana. Já já a gente volta. E aí, a gente vai até 16h30. Tá certo, pessoal? Ótimo almoço. Mais uma vez, obrigada para a equipe escolar. Até já já.